por mais eficiente que você seja como agente e entregue uma grande operação, é legal o atleta chegar com 2 anos de contrato e falar: obrigado, foi ótimo, você não fez mais do que a sua obrigação de me fazer uma transferência, eu vou assinar com outro agente. É legal isso, ele pode fazer isso. Se é injusto, ou se é imoral, ou se é... isso é outra questão. A China ela tem uma cultura própria de esportes, né? Ela é uma potência em quase todas as modalidades, né, de esportes. Tivemos diversos e ainda tem, né, diversos atletas que foram referência. É um cara que tem uma idolatria e dificilmente vai deixar de ser o maior atleta da história do Beijing One, é o Renato Augusto. Eu poderia citar Paulinho, também considerado aí entre os maiores da história do futebol chinês, ou se não o maior. Paulinho fazia gol, muito gol ele fez, e ele simplesmente sai vendido do Guangzhou para o Barcelona por 40 milhões de euros. Esse movimento acontece. No Barcelona só tinha Messi, Suárez e Neymar. Então, um dos melhores Barcelonas da história. A Arábia ela tá pondo dinheiro, sabe quem que quer ir. O jovem quer ir, quer priorizar uma operação, porque pro clube o dinheiro é dinheiro. O clube não tem plano de carreira para ninguém. O dinheiro ele faz parte da indústria. Vai ser bom para a gente, vai ser bom para o clube e vai ser bom para o atleta. O clube não quer saber se é a Itália ou se é um mercado secundário. Não tem como falar sobre futebol japonês e evolução do futebol japonês sem falar do Zico. O futebol japonês ele se inspirou no futebol brasileiro, ele espelhou, então é a prova da evolução do futebol japonês, ou também pode ser a prova de que a gente deixou de evoluir, né? Está valendo Sports Market Makers no ar. Mais uma vez, eu, o antigo estagiário, tomei isso aqui de assalto. Não importa, vou controlar. Pedrão hoje não tá. E tô aqui com duas pessoas muito especiais. No meu lado hoje, estreando na plateia aqui, mentira, tá de co-host, grande Fábio Melo. Fabão, prazer te ter aqui, meu Já irmão. tá aqui. Que convite, que honra. Obrigado, fazendo uma estreia em grande estilo. Ansioso, como toda estreia, mas tô feliz com o convite. Muito bom. Também aqui como convidado, um cara que meu coração fica quentinho sim, senhor Thiago Salomão, para falar dele, Ricardo Melo. Ricardo que é um agente FIFA, mais de 20 anos de atuação, foco em mercado asiático, China, Coreia, Tailândia, Japão. Vamos abrir aqui as portas para o mundo no Sports Market Makers. Rick, seja muito, muito bem-vindo à bancada do Sports Market Makers. Fenômeno, a honra estar com vocês aqui, Brunão, nem preciso falar. Sabe o carinho que eu tenho por ti, a gente se conectou há bem pouco tempo, mas nos conectamos de uma forma muito especial e é um prazer enorme. E conhecendo hoje aquele que eu por algumas vezes passei até por irmão, né? Compartilhamos do mesmo sobrenome, Fábio Melo, e prazer estar com vocês aqui, é uma honra. Ó, e para quem não sabe, essas histórias, esses causos da vida são muito engraçados e o futebol ele não foge à regra. Para vocês entenderem, Ricardo e Fábio não se conheciam pessoalmente, então o Bruno aqui está sendo responsável por esse encontro familiar não planejado. Sensacional. Mas brincadeiras à parte, falando um pouco aqui desses dois fenômenos que estão comigo, ambos são agentes de futebol. O Ricardo hoje, que é responsável pela PECBall, que é uma agência de atletas, ele também é agente FIFA, ele tem um Instituto PEC e, como eu disse, é um especialista em mercado internacional com foco em Ásia. Do meu lado, vocês já acompanharam um dos episódios que eu mais gostei de gravar, Fábio Melo. Fábio que é suprassumo, referência no mercado nacional. Hoje, ele tem a FMS Gestão, tem a FMS Educação, que a gente já falou e vai retomar aqui, e também, é claro, um fenômeno, um talento, um agente cracaço. Pessoal, vou começar aqui de uma maneira reta e direta. Fábio, para você, a pergunta é: 20 anos atrás, como estava o mercado de agentes no futebol brasileiro? E hoje, como está o mercado de agentes no futebol brasileiro e o que mudou de lá para cá? E para você, Rick, a mesma pergunta, só que no cenário internacional. Então, começa com a gente, Fábio. Bruno, eu
eu acho que não só o mercado de agente como o futebol, como um todo, ele se transformou, né? Desde de uma parte profissional, de investimentos, do que até a própria regulamentação dos agentes. E isso que o Ricardo falou, que lá em 2008 a FIFA ainda regulava os agentes, e naquele momento eu tinha recém parado de jogar, eu não me sentia preparado para fazer a prova de agente, então eu precisava ainda de tempo para estudar, voltar a estudar. Eu fiquei 20 anos jogando futebol. E aí, como todo irmão mais velho, que é uma referência também chama Ricardo Melo, o meu irmão com 2 formações, administrador e advogado, pedi esse apoio para ele, e ele foi fazer a prova de agente, para que eu pudesse atuar junto com ele. Então foi meu sócio durante o início da minha carreira. Então a FIFA ela exigia essa prova, que por um momento, por um período ali, ela era essencial, você ser o agente FIFA para trabalhar no mercado. Depois de um período, ela abriu mão disso, o que as confederações ficaram responsáveis por esses agentes, que sinceramente, né, com todo o cuidado, mas foi o período que banalizou a atividade, onde acabaram os critérios, onde qualquer pessoa poderia fazer um cadastro simples nas suas confederações e se transformar num representante de um atleta. Qualquer pessoa que tivesse interesse poderia fazer, sem um mínimo de conhecimento e até de regulamentação. Enfim, de alguns anos para cá, a FIFA voltou a ter o controle. Acredito que é fato ainda que tem 2 viés entre FIFA e CBF, ainda permite a atuação de um agente cadastrado, mas eu vejo com bons olhos a tentativa da FIFA trazer para debaixo do seu guarda-chuva essas atuações, e na expectativa que isso seja uma obrigação para que o filtro e a exigência para se tornar um agente seja cada vez mais difícil, porque é muita responsabilidade você representar alguém que sonha, você representar alguém que deseja A atividade de agente e de você representar pessoas, ela só existe por conta do outro. Você não é o protagonista disso. Então, precisa ter muita responsabilidade, precisa ter muito conhecimento. E se a FIFA continuar nessa linha de prova, de qualificação, eu acho que esse é o caminho. Perfeito. Com a palavra, Ricardo Melo. Assina embaixo em tudo que o Fábio falou. Tiveram todas essas mudanças de legislação. Hoje nós estamos num cenário que ainda ele não está claro, né, devido às ações que correram, né, judicialmente pelo mundo, e o regulamento de agentes que havia sido retomado em dezembro de 22, se eu não estou enganado, ele está suspenso, né, e embora a FIFA continue executando, né, provas, né, concedendo então as licenças, fazendo o processo de renovação anual, né, a licença ela é renovada anualmente. Tu tem que cumprir horas, isso é uma coisa bacana que aconteceu depois dessa retomada, né, do processo de 22 em diante. Para renovar a licença, tu tem que fazer uma atualização, né, são horas que tu precisa cumprir de estudo, e isso nada mais é do que fazer com que a gente se atualize, os assuntos, né, as necessidades, os problemas, né, eles são diferentes, surgem questões novas a todo tempo. E isso era algo que não existia pré-2015, que foi quando o regulamento mudou, né? A FIFA abriu mão de cuidar, né, de controlar os agentes e transferiu essa responsabilidade então para as associações nacionais. E aí mudou inclusive o nome, né? Embora existam diversas formas de se referir à mesma coisa, empresário, procurador, representante, né, o agente, e aí surgiu então o intermediário, né, que foi o período de 2015 até 2022, com um regulamento, né, mas as associações nacionais podendo fazer esses ajustes. Concordo com o Fábio que foi o período em que a coisa banalizou, isso a nível Brasil ou a nível internacional, porque tu não precisava mais, bastava tu preencher um cadastro,
né, no site da CBF e apresentar algumas poucas certidões, e aí tu era um intermediário atuando, assim como o Ricardo, que tinha feito em 2007 uma prova, que era uma prova difícil, né, bem difícil, que tinha conquistado então esse direito, né, essa licença. O cara preenchia um cadastro via site e ele tinha esse mesmo direito, digamos assim. E aí foi um período que coincidiu também com talvez um período ali do advento das redes sociais, desse fenômeno das redes sociais, e aí a gente tinha agentes ou intermediários, né, que com um Instagram, com posteriormente um WhatsApp, enfim, é, usavam essas ferramentas para acessar o atleta, né, os tomadores de decisões, e aí povoou demais, e eu acho que isso não é um problema, o mercado está aí para todos, né, todos têm o direito de trabalhar, agora o problema é quando não existe qualificação para que isso aconteça, né, aí a gente perde demais, e isso, a exemplo do que aconteceu aqui, aconteceu lá fora. Lá fora, a diferença que eu peguei desde o início, eu comecei a atuar, né, na Ásia em 2006, no Japão, depois 2008 na China, em 2007 a gente teve uma experiência na Premier League, na Inglaterra, e lá fora, sim, quando tu chegava e quando tu tinha a carteira para apresentar, tu era olhado de uma forma, né? Quando tu não tinha isso, eles, por si só, né, o asiático ele vai seguir mais as regras do jogo. Então não tinha muito espaço para aventureiros. Posteriormente, em 2015, com essa abertura, também qualquer um podia ser intermediário, né? E o processo aconteceu da mesma forma, né? Abriu muita gente desqualificada participando, né? Trazendo problemas. E é a forma que eu vejo, né? Que nada mais é complementando o que o Fábio já tinha colocado. Pô, muito legal trazer isso, né? Porque todos as mudanças legislativas elas demoram para uma certa consolidação. Então, por exemplo, hoje o Brasil ele tem uma legislação que permite aos clubes virarem SAF. A Argentina, que é um país vizinho que disputa as competições Conmebol, elas não têm, os clubes lá não podem ser clubes empresa. Da mesma forma, até explicando para a nossa audiência, o que acontecia? Enquanto cada uma das federações tinha o seu próprio modo de licenciar esses agentes, o que a FIFA começou a perceber é que cada federação ia fazer do seu próprio jeito e que isso criava uma certa discrepância muito ampla, né? Então a FIFA ela tem essa vontade, né? Ela faz esse estudo para fazer uma consolidação no agente FIFA legalizado dentro de certos preceitos, só que essa legislação, esse regulamento FIFA, ele passou a ser contestado. E aí quando ele vem a ser contestado, geopoliticamente acontece um negócio muito interessante que é o Brexit. Então, hoje você tem um regulamento sendo contestado e é possível que na Inglaterra, que tem a liga mais forte do mundo, haja um entendimento a respeito da validade desse regulamento diferente do Conselho Europeu. Então, foi o que ambos aqui falaram. Por mais que você tenha essas incertezas, pelo menos a FIFA está acertando nessa atualização e como é que eu posso falar, né? A qualificação dos agentes que lá já estão habilitados, né? Eu acho que ela, desculpa, Bruno, Imagina. mas eu acho que ela errou um pouco a mão ao tentar fixar, tabelar os honorários e, e aí eu acho que foi isso, na verdade, todas as ações que pipocaram aí ao redor do mundo foi por conta disso, né? Ela entra num território que é sensível, Uhum. né? E eu penso que ela mirou nos big players, né? Nos grandes agentes, e ela acabou acertando em todos os outros, né? E assim, com todo respeito, mas não é dessa forma que tu vai acabar regulando, né, o mercado. Eu acredito que vai haver aí espero, né? E acredito que vai haver um consenso aí logo. A FIFA também passou a ouvir os agentes, ela formou um conselho, né, de agentes para escutar, eu acho que o outro lado da história. E eu acredito que em breve aí a gente tenha alguma coisa
positiva nesse sentido. Eu acho que a maior dificuldade dessa adequação é colocar na mesa as pessoas que realmente têm uma visão global da cadeia, né? Veja toda. Porque as reuniões que a gente às vezes participa, as pessoas lideram, mas sempre com benefício próprio. Então, o clube, ele quer atuar de uma forma que o clube pague menos. Os agentes querem de uma forma que que as comissões sejam o máximo possível. Os atletas não querem pagar, que eu acho que esse é o principal erro da cadeia, né? Porque o cliente do agente é o atleta. O principal cliente do agente é o atleta. Os clubes são clientes também, mas eles são, às vezes, até secundários. Ele pode ser cliente se tiver uma autorização do clube, se for exclusivo do clube, até a FIFA até permite isso, mas você não tem uma carteira de clubes clientes. Você tem uma carteira de atletas clientes. E esse atleta, às vezes, não quer pagar a gente. E aí os clubes são credores de valores infinitos dos clubes. Os agentes são credores infinitos dos clubes. Então, essa parte da cadeia, eu acho que ela é emergencial para se organizar. Essa parte ela é bem curiosa, porque eu sou um estudioso da indústria. Eu tenho o prazer de fazer o meu MBA da vida aqui, né, em cada episódio. E se tem uma coisa que eu já entendi sobre o mercado de agentes não importa nas negociações entre os clubes e os jogadores. Se tem uma certeza é que o agente sempre tem que representar os interesses do atleta, se estressar nas negociações, se expor às vezes, né? Até enquanto pessoa, e ele vai ser o último a receber pelo clube. Então, por exemplo, numa semana que a gente tem aí a aprovação do plano de recuperação judicial do Vasco com 90% de deságio, uma série de agentes estão ali também, né? São os últimos a receberem. Então, também queria que vocês dessem esse depoimento sincero, né? Porque é muito ruim para vocês nesse sentido, né? Eu me adaptando ainda aqui à função, né? O nosso entrevistado é o Ricardo, mas eu vou tomar a liberdade de realmente falar. Meu advogado estava lá na Assembleia do Vasco, então voltamos a favor. O que foi proposto inicialmente, eu até trouxe no nosso episódio anterior, assim, são absurdos que às vezes é permitido no futebol. Agora, enquanto os clubes, agentes, dirigentes, CBF, não sentarem com um propósito de bom senso para equalizar esses acordos, existem coisas para mim, Bruno, que elas não podem ser mais negociáveis. O que eu tenho ouvido e conversado com grandes diretores é que às vezes você tem uma operação fechada, luva do atleta, contrato do atleta, salário, período, e na hora da comissão, esbarra a comissão. Aí a operação toda não fecha. E aqui tem um impacto que é a vida do atleta. Então, na minha visão, isso aqui, essa parte final, ela não pode ser mais negociável. Ela não pode ser negociável. Fez a operação, olha, é X%, pago desta forma e acabou. Porque senão você tem que abrir mão para não prejudicar a vida do atleta. Exato. Ou outra coisa. Então não vai fazer e o atleta se prejudica. Então são as duas, tem diversos perfis. Então o que eu acho que tem que ter, mesma coisa as multas dos treinadores, que é um outro assunto. Então você fecha o treinador, tempo de contrato, aí coloca uma multa, às vezes altíssima, que expõe todo mundo. Não, contratou o treinador, a multa é pré-estabelecida. Isso você facilita o controle das operações. É uma opinião e é o que eu também sofro às vezes no dia a dia. Ricardo, e como que é isso no contexto internacional? Assim, temos essas peculiaridades do mercado brasileiro ou é diferente? Não, o contexto ele é global nesse aspecto, né? E eu parto de um ponto que o Fábio colocou a respeito do comissionamento, né? A questão do atleta. O atleta, o agente, ele costuma usar um termo, né? O meu atleta. Não, ele não é meu, eu não sou dono dele. Eu presto serviço. Perfeito. Ele é o meu cliente. Aquele atleta
O Hever é do Fábio Melo, o Vitor é do Fábio Melo, o Pedro Henrique é do Ricardo ou do Scheid. Isso é um termo que não é a questão de querer ser o Joãozinho do passo certo, mas é um termo que eu acho que eu Não particularmente cabe, né? eu não gosto, Perfeito. né? Então a gente presta serviço para o atleta. Como qualquer prestação de serviço, é justo que aconteça uma remuneração. Por um vínculo determinado ainda, né? Exato. Existe, né, por legislação, por obrigatoriedade, tu vai ter um contrato, né, de representação para tal. E inclusive ele não é aceito se tu entregar esse contrato para ser registrado, se não constar a parte da remuneração. Não pode estar em branco isso. Óbvio que a gente entende que na prática o que se gerou ele é negocial, né? Não existe um modelo, né, que é o que o Fábio está trazendo. Cada negócio ele é composto para que ele aconteça, né? Então, tu vai ajustar de um lado, vai ajustar de outro e o negócio vai acontecer. É, Entendo que existindo, né, uma padronização, óbvio, facilitaria muito. E outra questão que eu vejo que é um dificultador é quando a gente começa a negociar o contrato, né, seja de um jogador livre, ou seja, de um jogador que vai ser transferido por empréstimo, né, ou uma transferência em definitivo, pelo comissionamento. Né? Uma das coisas que a gente faz, né, talvez principalmente em relação ao mercado chinês, que a gente mais fez, que é a intermediação, a gente acabou lidando com quase todos, né, ou muitos agentes brasileiros principalmente. E alguns a gente concluiu a negociação, outros não. E por diversas vezes a gente fazia o contato e o agente, o representante ou intermediário, ele começava a negociar pela remuneração dele. Eu quero tanto. Tá, mas espera aí. Vamos falar sobre qual é a situação do atleta. Ele fica livre de contrato, né? Tem que ser pago o valor de transferência, o clube vai liberar ele de forma gratuita, é empréstimo gratuito, é empréstimo pago, com opção de compra, qual a expectativa de salário para o atleta, aí a gente discute isso, que são as partes principais da negociação, e depois a gente vai para o comissionamento. Agora, também não pode acontecer o que o Fábio falou, de chegar lá no final, mas tem comissionamento? Não tem. Nós estamos todos aqui fazendo isso acontecer e trabalhando de graça, né? Eu tenho uma história de um exemplo prático, né, de um caso assim, é, conversando com um agente, tentando, né, compor uma negociação, ele estabeleceu números altíssimos, né, naquele momento que o mercado chinês estava uma loucura, e, e ele começou falando, não, eu preciso de 5 milhões de dólares de comissão. Falei, como? Eu preciso de 5 milhões de dólares de comissão. Tá bom. Vamos entender o restante? Qual o valor da transferência? Não, o valor de transferência, eu acho que a gente consegue, o clube pede 15, mas eu acho que a gente faz por 10. Então, ele está almejando receber 50% do valor, o equivalente a 50% do valor da transferência de comissionamento. E o atleta? Não, o atleta a gente precisa de 10 milhões de dólares de salário. Falei, tudo bem. Eu falei, e o mágico? Ele falou, o mágico? Qual mágico? Eu falei, não, o mágico vai fazer isso acontecer. O mágico vai fazer isso acontecer, vai ganhar quanto? Porque isso é mágica, isso é ilusão. Então, são de pessoas que não entendem ou não querem trabalhar de forma séria, de forma correta. E, infelizmente, né, o mercado também está cheio disso. Então, passa pelo que o Fábio falou, a gente olhar, todos olharem, né, de uma forma geral, não olhando só para o seu umbigo, para o seu benefício, né, entender que se não for dessa forma, a gente não vai ter uma melhora que vai se sustentar. A gente consegue, como em toda atividade, Bruno, a gente encontra todos os tipos de perfis na atividade. E então demos esse exemplo às vezes do agente onerar a operação,
E tem gente que pode fazer, Ricardo, faz sem documento, confia em você, toca, traz a operação pronta e então a gente encontra de tudo. Assim como todas as áreas, o problema não está na profissão, né? Ele está nas pessoas, no caráter dos outros a gente não controla, o estilo dos outros a gente não controla, então, mas as pessoas são diferentes. Não, com certeza. Ricardo, você sabe que nós aqui no esportes, a gente faz parte de um grande conglomerado, né, de podcast, né? Market Makers, Risco Brasil, Crypto Never Sleeps. A gente tem uma série de podcasts e existe um fascínio atual em todos os nossos podcasts, mas principalmente da nossa audiência global, que é o fascínio pela China, né? E olhando pelo lado do esporte, conta pra gente, como quem já trabalha nesse mercado lá desde 2008, o que é a China pelo lado pessoal, econômico, mas principalmente o que você viu em termos de um mercado que era pequeno, ficou gigantesco e que hoje se readequou, mas acredito, né, continua tendo a sua relevância. Conta um pouquinho, já até recomendo aqui o episódio do Jeromel lá no Market Makers. O pessoal gosta muito de saber sobre a China. Eu assisti, né, e recomendo também, né, óbvio que a gente acompanha o Market Makers, né, principalmente o Sports Market Makers, o episódio com o Ricardo Jeromel, né, inclusive Ricardo também, ele foi sensacional, né, ele traz uma paixão pela China, que eu acho que é a parte que, por isso que ficou tão interessante, né, o episódio. Ele fala, dá para ver que ele fala com empolgação, com amor, e eu compartilho, né, dessa mesma empolgação, compartilho desse mesmo amor. Eu conheci a China em 2008, né, ainda bem jovem, né, na oportunidade, então 27 anos, e não tinha 27 ainda, tinha 26, e eu tinha começado a trabalhar antes disso ainda no Japão em 2006. E quando eu fui para o Japão, eu me encantei, né, pelo país, pela cultura, pela organização, pela educação, pelo respeito. Porém, na minha imaturidade, a gente olhava o asiático como um bloco só, né? Então, japonês, coreano, somente o Oriente, né, o chinês, é tudo a mesma coisa. Não, e não é. Né? Quando a gente vai estudar, a história é riquíssima, né? E inclusive eles, se você colocar para eles dessa forma, é uma ofensa, porque, né, existem episódios históricos, né, de guerra entre esses países, né, de tomada de território, né, de domínio, né, de traumas que aconteceram, né, históricos que estão aí até hoje. E dentro dessa imaturidade, eu fui para a China com o olhar de quem estava há 2 anos trabalhando no Japão, né, e caí numa China que não é a China de hoje, né, uma China de 2008. A China, se você ficar 15 dias sem ir, quando tu voltar, ela já vai estar diferente. Então, tu imagina a gente falando aí dessa distância toda de tempo, né? Eu sofri um pouco no início justamente por essa falta de entendimento, né, por essa falta de visão. E óbvio, o mercado, falando agora da parte do futebol, o mercado também, ele existia uma distância grande já entre o mercado japonês e o mercado chinês, né? A J-League ela começou em 1993 e a Chinese Super League, ambas são as ligas que permanecem até hoje, ela começou em 2004. Né? Então nós estamos falando que eu fui ao Japão em 2006, quando já tinha 13 anos de trajetória da... Não, 13 não. Né? 13, né? 13 anos de liga. E na China, recém a liga profissional ela tinha começado. Então existia uma diferença enorme, né, no trajeto de desenvolvimento. Mas o que o que retardou, né, a minha experiência na China foram, de novo, né, pessoas envolvidas no processo. Existia um intermediário que era brasileiro, inclusive, e eu
conheci o mercado chinês através dos olhos dele, né, naquele período. E eu fiquei traumatizado, fiquei 2 anos sem ir à China, né, e o atleta que a gente levou chamava Eber, ele foi goleador já no primeiro ano, ele foi artilheiro, né, em 2008, no ano dos Jogos Olímpicos de Pequim, né, inclusive, e o país ele já estava, né, em pleno desenvolvimento, tinha a questão de Pequim sediar os Jogos Olímpicos ali na metade do ano, eu fui em fevereiro provavelmente, e fiquei esse tempo todo até 2010 sem ir até lá. E o chinês, que era o agente local, nós brigando, né, eu e ele achando que eu era mau caráter e eu achando que ele era mau caráter. Porque provavelmente ele também me mediu, né, pela régua da pessoa pela qual eu fui introduzida. E aí, depois de bastante briga e discussão, aconteceu um episódio que nos deu a oportunidade de selar a paz, né? Ele teve um ato da nossa parte que ele viu que ele tinha feito uma leitura errada, e aí ele me ligou e falou: olha, eu quero te pedir desculpas. Eu te medi achando que tu era na média dos demais que eu havia conhecido. E eu estava errado, né? Vamos tentar recomeçar daqui para frente. Então, em 2010 eu voltei, em 2011 a gente começou a atuar assim, então, na China de forma bem ativa. Na época, em 2008, um dos dificultadores para mim é porque pela falta de desenvolvimento, né, do futebol, ainda os clubes ainda levavam muitos atletas a teste, né? Inclusive o primeiro atleta que eu levei, ele é um dos motivos, né, que nos gerou dificuldade, que ele achava que ele estava fazendo teste. E aí ele me ligava todo dia: eu quero ir embora, eu não vim aqui fazer teste, eu tô a teste. Eu falei: não. E aí eu ia nos caras: não, ele não está fazendo teste, a gente vai assinar o contrato amanhã, né? E de fato as coisas aconteceram assim, mas naquele período ainda era dessa forma, né? E ainda ficou. Antes de ir à China em 2008, em 2007, eu vim a São Paulo, né, a convite de um empresário que atuou muito tempo no mercado chinês, um dos maiores, que era o Joseph Lee, e ele trouxe uma proposta para esse mesmo atleta e era teste. O atleta tem que ir fazer teste. Cara, não tem como a gente tirar um atleta que está jogando no Juventude, na Série A do Brasileiro, e levar a teste. Eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, é incompetência da minha parte, né, como gestor da carreira do atleta. E em 2008, então, ainda 2008, 2009, né, 2010, e aí o jogo começou a mudar quando o Guangzhou, era um clube que recém ele havia sido comprado, né, ainda na segunda divisão. Ele contratou, o primeiro atleta que eles levaram foi o Muriqui, e aí eles já logo subiram para a primeira divisão no ano seguinte. E aí em 2011, acredito que 11 já eles levam Conca, né? E aí eu acho que eu costumo falar que o pessoal até brinca, né? É assim porque a China copia. Não, não é. Isso é em todos os lugares. É a influência. Quando um faz o movimento, tem um efeito manada, assim como tem no mercado financeiro, enfim, diversas áreas. Os demais clubes olharam e falaram assim: cara, a gente vai ter que investir, senão a gente vai ficar para trás. E aí eles começaram a investir, os clubes que até então não faziam, né, tanto investimento, começaram a aportar. E aí de 2011 até 2018, 17, 18, foi um boom no mercado, né? Que o pico, né, o auge foi 16, 17. Isso se converteu também em conquistas, né? O Guangzhou ele dominou o futebol chinês, né, por uma década. Ele conquistou a Champions League da Ásia, né, que é a maior competição a nível continental, 2 vezes. Então, houve uma evolução enorme, porém ela teve pouca conversão
na questão de organização, né? A China ela investiu bastante em atletas, né, em transferência de atletas para trazer o olhar do mundo, né, para o mercado. Mas eu acredito que faltou investir mais no recurso humano, no sentido de trazer profissionais, que é o que o Japão fez, né? O Japão ele fez um caminho parecido, né? Pós-Copa de 94, por exemplo, a gente tinha, acredito que 4, 5 atletas campeões do mundo pela seleção brasileira jogando na J-League, né? Comprados pós-Copa. Isso é uma coisa que hoje a gente não imagina sendo, nem a Arábia Saudita fazendo o que está fazendo hoje vai conseguir pós-Copa de 2026 levar 5 atletas da seleção campeã mundial. E isso o Japão fez no início da J-League. Aqueles intercâmbios Brasil-China, acho que foi o Shandong, acho que foi o Seu Lee também que trouxe o Brasil. Isso foi até que ano esse tipo de intercâmbio e qual foi o projeto que mais teve impacto na indústria brasileira? Ele ainda acontece, né? O Shandong acabou que é um dos grandes clubes dos maiores clubes da China, né? O Shandong ele acabou adquirindo um clube aqui no Brasil, que era o Deportivo Brasil. Ele continua ainda com o projeto lá, então eles ainda têm essa base aqui e, na minha opinião, ele é mal explorado, né? Porque embora os atletas venham atletas, né, dentro desse intercâmbio, assim como vieram ao longo da história, né? Mas isso também aconteceu com o Japão, com a Coreia, né? Já antes, eu acho que para o Brasil eu não consigo identificar o impacto, né, do que aconteceu, e também não consigo ver uma relevância assim, um benefício tão grande para o futebol chinês. Eu penso que o que falta ainda é um olhar voltado para as camadas inferiores, né? Olhar para a categoria de base, né? Estruturar a categoria de base, porque a China ela tem um limitador, né? O atleta chinês ele é um atleta caro, é mais difícil comprar. Isso independente hoje ou quando teve o pico do investimento. Comprar um jogador chinês é muito mais difícil do que comprar um jogador estrangeiro. Uhum. Né? Então, os clubes eles precisam formar. Se não tem como comprar, precisa formar. E isso o Japão fez, eu acho que com excelência. Né? O Japão fez esse movimento de levar atletas de renome para promover, né, o início da liga. Mas eles também levaram profissionais para trabalhar nas categorias de bases, nas escolas, nas universidades. Então, tu tinha treinadores Até no futsal o no Japão levou. futsal, né? E isso ficou, né, durante um longo período e hoje eles colhem os frutos. E isso a gente está falando aqui numa semana muito importante, né? Porque enquanto estamos gravando esse episódio, a gente brinca que o grande problema no Brasil de qualquer dirigente querer investir em categoria de base é que provavelmente quem vai colher os frutos disso é o próximo presidente, né? Mas o caso do Japão é muito curioso. O Japão, essa semana, conquistou sua primeira vitória em cima do Brasil na história, uma virada histórica, né? De 0-2 para 3-2. E se você olha o elenco do Japão, eu sempre vou lá no Transfer Market e vou ficar ali pesquisando, você tem ali o Mitomo, um monte de jogadores, né? O próprio Minamino, né? O Mitomo é do Brighton e o Minamino é do Mônaco, né? Mas quando você olha principalmente o futebol alemão, você tem uma série de jovens jogadores japoneses que já tem esse intercâmbio programado para que eles façam a primeira formação no Japão e terminem a conclusão cognitiva, tática e até física na Europa, né? Então, isso é um projeto de longo prazo que vai exatamente de encontro com o que vocês estão falando, né? É comum a gente ser perguntado pelo japonês do clube, né? E o que você está achando do nível do futebol japonês? O que você está achando do nível da liga? E é interessante, porque eles querem ver como que está o olhar de quem está de fora. O Japão hoje ele tem
mais de 200 atletas japoneses atuando nas ligas europeias. Nossa, é muito. É muito, né? Então, esse fenômeno também fez com que o futebol local, principalmente os atletas locais, o nível baixasse. Nada diferente do que aconteceu e acontece aqui com a gente no Brasil, né? E aí eles têm um movimento que esse atleta ele não vai ficar a vida toda jogando futebol europeu, ele volta já numa idade mais avançada, porém não tem mais toda, né, aquela saúde, mas isso traz também um nível de qualidade, né? E ele vem com um olhar de quem teve uma experiência transformadora de passar 10, 8, 7, 5 anos atuando em grandes ligas, né? Hoje tu vai encontrar jogador japonês já há muito tempo na Alemanha, tem muito tempo, a gente está falando aí de mais de 10 anos, mas hoje tem jogador japonês em todas as ligas, né? Uhum. Tem jogador na Espanha, tem jogador na Premier League. Ricardo, uma curiosidade. Quando a gente fala de Japão, a gente associa o futebol japonês ao Zico, né? É uma troca. O... Então, um grande nome mundial, o maior ídolo da nossa, né, Zico, Ronaldo, a gente coloca acho que tudo na mesma prateleira. Não, não, não. É, Flamenguista aqui coloca a mais. e eu tive o privilégio de patrocinar o livro de 70 anos do Zico com a empresa da FMS Educação e Cultura. Melhor presente que eu já ganhei. E o Zico, quando ele teve o cuidado ali de encerrar o ciclo dele no Japão, ele foi cirúrgico e chamou o Léo para dar sequência ao legado dele ali. Eu recentemente estava em uma negociação com o Kashima e impressionante como a negociação era de um atleta brasileiro nosso, o Ian, que estava no Yokohama Marinos, acabou indo para o Catar, mas eles a idolatria que eles têm pelo Zico, pelo Léo até hoje, né? Quando a gente fala de futebol chinês, nós tivemos, numa outra proporção, grandes ídolos ali também, ou ídolos, não sei se grandes, mas ídolos. E tem alguém, na sua opinião ali, com a sua experiência de mercado, qual o brasileiro que deixou legado, imagem, profissionalismo? Porque às vezes a gente não tem ideia do que esses atletas brasileiros, que talvez não são tão reconhecidos aqui no Brasil, deixam em determinados países. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que o Bordon significa para o futebol alemão, 10 anos de capitão do Schalke 04, é uma coisa impressionante. Eu fui para a despedida do Bordon. O Bordon fez uma despedida no estádio do Schalke, amigos da Alemanha lá, do Schalke, e amigos do Brasil com o pessoal de São Paulo. Foi assim, 60 mil pessoas no estádio. Então, os brasileiros não têm ideia do que o Bordon representa na Alemanha, né? E na China, quem você acha que são os brasileiros que acabou deixando essa porta aberta, que é um exemplo de profissional, além de ter sido um grande atleta? Tem diversos atletas, a gente teve assim, o prazer de trabalhar com vários. Eu só vou voltar um pouquinho no Japão, pegando a tua fala a respeito do Zico, porque não tem como falar sobre futebol japonês e evolução do futebol japonês sem falar do Zico. Certo. Inclusive, Brunão, quando tu traz essa informação triste, né, da nossa derrota, porque eu perdi uma fala que eu usava sempre. Eu falava que eu jogava Brasil e Japão, né? É 4-0. Historicamente, óbvio que todos os jogos não foram 4-0, mas tá aí, o Brasil nunca havia perdido. E isso é um reflexo do Zico, do que ele representa no futebol japonês. Eu acho que é a maior idolatria que eu vi e respeito por um atleta, né, por uma pessoa, por um profissional e por um país, né? Então, o futebol japonês ele se inspirou no futebol brasileiro, ele espelhou, e por isso que ele levou tanta gente boa para lá, né? E a Espelho gente em uma pessoa como o Zico para desenvolver o futebol como um todo. e aí, cara, são as coisas que acontecem que não tem como talvez nem explicar e medir, né? Pode falar que eles tiveram sorte de levar o Zico, eles tiveram competência e foram abençoados, porque ele é um cara fenomenal, né? Uma das pessoas mais
simples e humilde Incrível. que eu pude conhecer. É um cara extremamente agradável e que encaixou, né, dentro de uma cultura de respeito, de organização, né, tanto que ele está lá, né, hoje fazendo ainda isso, tendo esse respeito e admiração. Então é a prova da evolução do futebol japonês, ou também pode ser a prova de que a gente deixou de evoluir, né? Quando a gente perde pela primeira vez, né? A China, a gente tem que considerar que ela é um país com proporções de continente. Então quando a gente compara China e Japão, o Japão é um país pequeno, tá? E a China é um país enorme. Então os clubes eles estão mais espalhados, né? Por mais que eles fiquem centralizados nos grandes centros, né? Xangai vai ter mais clubes, né? A capital, né, que é Pequim, tem clube, né? Próximo à capital tem outros clubes, clubes do norte, mais os clubes mais do sul, mas é um país muito grande. Eles não tiveram esse processo de ter uma pessoa com tanta relevância, né, que trouxe, que estabeleceu essa cultura do esporte lá. A China ela tem uma cultura própria de esportes, né, ela é uma potência é, em quase todas as modalidades, né, de esportes. A gente vê isso a cada 4 anos nas Olimpíadas. E no futebol eu não vejo assim uma pessoa tendo essa importância. Porém, tivemos diversos, e ainda tem, né, diversos atletas que foram referência. É óbvio que eu vou começar falando pelos que a gente teve a oportunidade de conviver assim de forma mais direta, né? Um cara que tem uma idolatria e dificilmente vai deixar de ser o maior atleta da história do Beijing One, que é um dos maiores clubes, é um clube de massa, é o Renato Augusto. Aí, de novo, ele seria fácil de justificar só se a gente falasse dizendo que ele foi o único atleta da história do clube a ser campeão olímpico de futebol, né? Uma medalha de ouro nas Olimpíadas, sendo atleta do Beijing. Uhum. A outra a gente pode dizer que é porque ele jogou a Copa do Mundo, o único atleta brasileiro a ter jogado uma Copa do Mundo, a principal seleção do mundo, como atleta do Beijing One. Só nisso a gente já justificaria, O Oscar né? foi depois da Copa. O Oscar ele foi depois de qual Copa, né? Então, ele já teve O uma. Oscar ele ficou 8 anos, então ele voltou no final do ano passado, né? Ele não fez nenhum ciclo de Copa do Mundo estando na seleção brasileira e na China. Certo. Então eu falo do Renato Augusto porque além dessas questões, o profissional e a pessoa que ele Perfeito. também a simplicidade, a humildade, pô, é histórico. Antes da Copa do Mundo, saiu o perfil dos atletas, como que ele vive, e a do Renato Augusto foi lá. Cara, o Renato Augusto, ele ia de moto elétrica, Eu ia de falar isso patinete, agora, nunca esqueço dessa pro história. treino, pro jogo. Ele saía do jogo, saía do estádio de patinete, né? E ele se mudou, no primeiro ano ele morava no quarteirão do estádio. Pro segundo ano ele mudou de prédio. Eu falei, cara, por que que tu mudou? Não, cara, era muito perto, cara. Era muito rápido pra ir de patinete, eu queria dar uma volta mais longa, queria sair de moto, né? E ele, na humildade dele, na simplicidade, no profissionalismo, na pessoa que ele dificilmente vai deixar de ser algum dia o maior atleta da história do Beijing One. Certo. E aí a gente tem outros tantos profissionais, né? O Oscar, que a gente teve a oportunidade de conviver no ano passado. Nós tínhamos 4 atletas no clube que o Oscar estava, no Xangai Port. Foi a maior temporada da história de um clube no futebol chinês. Eles bateram todos os recordes de vitórias, de número de pontos, de número de gols marcados, de maior quantidade de goleadas. E o Oscar era o capitão do time. E esse cara, ele é outro que é um exemplo, né, de profissionalismo, de simplicidade, de entender o lugar onde ele está, a cultura do país, respeitar os colegas.
Porque o grande problema nosso é chegar nesses lugares achando que o chinês, ele não sabe jogar futebol, o chinês ele não tem qualidade, ou o chinês ele está atrasado para o futebol. Isso aconteceu em todos os lugares. Aconteceu na China, aconteceu no Japão, aconteceu na Coreia, na Tailândia, no Vietnã. O brasileiro ele costuma ir com soberba, achando que ele vai chegar lá e que vai ser natural. Ele vai pegar a bola e ele é brasileiro. Uhum. Né? Ele é muito acima da média. E esses caras, eles entenderam que precisa haver respeito porque o futebol é um esporte coletivo. Você depende do teu colega, né? Tu não consegue, por melhor que seja, atuar sozinho. A gente tem o outro lado da história de atletas que não conseguiram sequer performar. E um dos grandes casos da história do futebol chinês vai ser o Tevez, né? Que foi um dos maiores contratos. E ele foi lá e ele não jogou. O Tevez ele não jogou. Não é que ele foi mal, ele não jogou. Né? Ele não conseguiu, talvez, ter esse entendimento. E aí eu poderia citar, caras que a gente não conviveu de perto, mas Paulinho, que talvez vai ser um dos, também considerado aí entre os maiores da história do futebol chinês, ou se não o maior. Né? Para mim, eu acho que, na minha opinião, ele foi o principal. É. E não tenho dúvida nenhuma, pelas informações, por tudo que a gente escutou, que também era um cara extremamente profissional, comprometido, né, sério. Tanto que em determinado momento ele sai e vai da China, vai Pro jogar Barcelona. no Barcelona e faz uma boa temporada. Incrível. Histórico. É. Ele, quando eu falo isso, alguém vai falar, pô, Paulinho, volante. Bom, a exemplo do Renato Augusto, ele foi outro cara que conseguiu jogar uma Copa do Mundo, né, estando na China, e enquanto todo mundo considerava que era um país de um nível de futebol muito baixo. E eles conseguiram se manter, pelo profissionalismo deles, num nível altíssimo. E ele era um volante que entregou muito em números, né? O Paulinho fazia gol, muito gol ele fez, e ele simplesmente sai vendido do Guangzhou para o Barcelona Uhum. por 40 milhões de euro. E uma ou duas temporadas depois, ele volta comprado pelo Guangzhou pelos mesmos 40 milhões. Incrível. E esse movimento acontece quando no Barcelona só tinha Messi, Suárez e Neymar, né, jogando. Então, um dos melhores Barcelonas da história. Então, esse cara não tem como não respeitar e não olhar e dizer que ele foi um fenômeno lá. E é bem legal porque você vê também um pouco dessa bagagem cultural, né? Você vê que foi um jogador que, pelas suas experiências no mundo, né? Então, a gente sempre brinca aqui que é um pouco do mito da caverna de Platão, né? Você sai da caverna, você vê o mundo todo e você evolui, né? E é muito legal porque imediatamente após a sua aposentadoria, ele já emplaca um dos melhores trabalhos como dirigente de futebol no Brasil Exatamente. com o Mirassol atualmente, Não né? é coincidência, né? A gente tem. Isso comprova que nós temos boas referências, bons exemplos a serem seguidos. O que a gente precisa é dar mais espaço e propagar, né? Porque às vezes o que é explorado é sempre o lado negativo, ou do atleta, ou da profissão. Mas a gente tem muitas referências importantes. E legal que um ex-atleta, de novo, numa posição importante de gestão. A gente precisa ter mais ex-atletas bem posicionados. O fato de ter vivido, ele é um diferencial importante, né? Não é o essencial, mas é um diferencial. Só que precisa se qualificar. O campo não vai dar tudo, né? E muito legal essa trajetória do Paulinho. Inclusive, Renato Augusto, o Beijing Guan tá te esperando, né, para fazer a tua despedida e para ocupar o espaço que tu quiser ocupar, né? O clube, o Renato anunciou o encerramento da carreira agora, recentemente, e eu estava na China, eu estava dentro do estádio do Beijing Guan, ia começar um jogo pela Champions League, quando eu recebi a informação pelo aplicativo ali Da da aposentadoria. aposentadoria. E brincando, porque eu já conversei com ele, e o clube, de fato, está esperando e está com as portas abertas Espetáculo. para ele ocupar um espaço na área que ele quiser. Nosso orgulho da Tijuca. Eu nunca vou esquecer lá em 2007,
que ele faz um gol contra o Botafogo, e eu tava com um amigo no estádio, e ele faz um golaço de fora da área, né? No tri carioca. E aí eu olho pro meu amigo, ao mesmo tempo eu grito, toca, toca, e meu amigo grita, chuta, chuta, e ele vai e faz o gol. Aquilo é uma explosão que é impossível que não te conecte, né? E ele é uma pessoa que me parece ser muito ciente desse legado que ele construiu em cada um dos clubes, né? Ele entende muito o espaço e a posição que ele ocupa. Por exemplo, no Beijing One, ele conquistou um título, ele pegou uma era difícil, né, que foi completamente dominante do Guangzhou. O Guangzhou ele tinha 11 atletas da seleção chinesa, e eram os 11 principais atletas da seleção chinesa. E além disso, 5 atletas estrangeiros, um atleta que era um zagueiro da seleção coreana. À época existia uma vaga de asiático, que eles chamavam, né, que era um atleta de outro país da Ásia. E 4 atletas, migrou, né, em algum momento foi 3, 4 atletas estrangeiros. E aí o time do Guangzhou era muito forte. Em algum momento teve Conca, Elkson, Muriqi, que foi o primeiro grande momento do Guangzhou. Depois vieram Ricardo Goulart, o Robinho teve uma passagem lá. O Paulinho, obviamente, que a gente já citou. Então foi um período difícil para o Renato Augusto. Porém, ele conquistou um título da Copa. E a final da Copa, ele, entre os 2 jogos finais, teve uma convocação da seleção brasileira. Isso foi pós-Copa do Mundo de 2018. E ele não havia sido convocado. E o Coutinho machucou, se eu não me engano. E ele foi chamado, né, de última hora para ir para a vaga. Quando ele foi para a seleção, ele machucou. E ele voltou machucado para fazer a final. E ele jogou machucado o último jogo, o segundo jogo da final da Copa da China. E ele conquistou o título, eles foram campeões. Então ele é um cara que entende isso. Muitos atletas foram naquele momento do boom. E eu não estou falando de atletas brasileiros, não é aquela questão de denegrir o nosso próprio país e nem o nosso próprio produto, por assim dizer. A gente está falando de atletas do mundo que foram para lá, obviamente, simplesmente com um olhar na parte financeira, né? Claro que o que atraiu foram os contratos, né, oferecidos, mas muitos conseguiram ir e produzir, né, esse efeito que a gente está falando. Outros já não entenderam a importância de ocupar, né, esse espaço de uma forma maior. Eu acho que se houvesse sido melhor aproveitado, o resultado final, a exemplo do que aconteceu no Japão, teria sido melhor, né? Então, quando a gente olha para o Japão, a gente fala do Zico, mas a gente teve Dunga, Leonardo, Jorginho, César Sampaio César também, né? Sampaio, né? Levei pouco como Adilson, técnico. Alcindo, Bismarck, é. né? E vários desses caras que eram líderes natos, que até hoje, né, são respeitados, né, dentro da história dos seus clubes, justamente por terem um perfil diferente, né? Eles não foram simplesmente jogar, mas sim deixaram algo relevante, né, na história do futebol. E para arrematar aqui a pauta futebol internacional, sem a gente alongar muito, mas numa boa, assim, né? Vocês têm atletas no mundo inteiro, então eu posso me sentir com vontade de perguntar. Arábia Saudita, hype ou é um projeto que vem para ficar? Esse movimento, na minha opinião, ele é cíclico, né? A Arábia Saudita, por diversos momentos, ela já teve movimentos parecidos com esse que está vivendo agora. Talvez não com a mesma fome, né? Não com o mesmo apetite, não com a mesma força que está sendo feito agora, mas ela já foi referência e já foi o melhor mercado, né, dos emergentes, vamos colocar dessa forma, né? Quando a gente sai do eixo Europa, por diversas vezes a Arábia já foi quem atraiu os olhos do mundo. Assim como a China teve um momento, e eu acredito que a China vai voltar a ter, não tem dúvida que a China vai voltar a ter,
um país dominante da forma que é, com a economia que tem, por mais que mesmo pré-pandemia, o país já colocou regras para controle do investimento, o que acabou limitando bastante. E aí, pós isso ainda, uma pandemia, a gente está falando de um país que foi o país que ficou mais tempo fechado, né, durante a pandemia e de forma mais fechada, né, com perdão da redundância, ele está retomando, né, e eu acredito que ainda vai um tempo na retomada da questão da economia e o futebol, sem dúvida alguma, ele vai voltar a ter um ciclo de maior investimento. Isso não tem dúvida nenhuma que vai acontecer. Assim como não tenho dúvida que a China, o futebol chinês, ele vai ser dominante na Ásia em algum momento. A questão da Arábia hoje é o momento da Arábia, né? Por quanto tempo isso vai se sustentar, seria irresponsável de cravar. Né? Mas aconteceu isso com o futebol coreano, né? Também teve um movimento pós-Copa, né? Um ano antes da Copa do Mundo de 2002 e pós-Copa, os clubes coreanos investiram pesado. Né? Teve um momento do Japão, que a gente já citou. Né? Hoje, o Japão eu não vejo fazendo uma movimentação parecida de trazer investimento. Além, eles mantiveram, né, um padrão e eles seguem isso dos últimos, talvez, 15, 20 anos. A Coreia, ela diminuiu bastante o investimento, com regras mais rigorosas na questão tributária. Né? O Japão passa por isso agora, nesse momento também. A China já é algo que é bem estabelecido, então nessa parte não afeta. E a Arábia não tem como medir, mas já aconteceu esse movimento no Catar, né? Já aconteceu esse movimento nos Emirados. Né? Hoje ele está acontecendo na Arábia Saudita, como já teve na própria Arábia, né? Conforme a gente já falou. A gente percebe um movimento diferente da Arábia, porque no boom da China, no boom lá do Japão, o perfil era uma contratação de grandes nomes já consolidados, né? E a Arábia, por mais que tenha feito isso, a Arábia contratou jovens atletas brasileiros. Então contratou o Wesley do Corinthians, contratou, acho que o Serrote do Grêmio também tá lá. Então, o Serrote foi para os Emirados. Foi para Emirados. Então eles estão com um olhar para os jovens também. Isso eu acho que é interessante. Vai muito do plano de carreira do atleta, se ele está disposto a ir para esse mercado para se desenvolver, se vai priorizar uma transferência financeira, como, né? Porque para o clube, e é uma outra reflexão que eu trago, quando direcionam aos agentes a negociação como um todo, quer negociar porque vai ser comissionado, né? O dinheiro ele faz parte da indústria. Vai ser bom para a gente, vai ser bom para o clube e vai ser bom para o atleta. Se você traz uma operação de 10 milhões de euros da Itália, da Inter de Milão ou do Milan, e se você traz uma proposta de 11 milhões de euros, vamos dizer assim, da China ou da Ucrânia com guerra, o clube não quer saber se é a Itália ou se é um mercado secundário. Enquanto o time da Itália não chegar a 11, colocar 1 milhão a mais, ele não vai fazer a operação. Então, misturando um pouco os temas, a Arábia está pondo dinheiro, saber quem que quer ir. O jovem quer ir, quer priorizar uma operação, porque para o clube o dinheiro é dinheiro. O clube não tem plano de carreira para ninguém. O clube ele quer ser financiado pelos clubes estrangeiros. Então vale a reflexão e sempre quem define o poder da negociação é do clube. O aceite é do atleta. Esse é o... Agora- A questão dos jovens, Fábio, que eu acho que trouxe algo bem importante. A Arábia, ela criou uma vaga específica para jogadores sub-23 Até 20, eu acho ou que é 23 ou 22, 21, eu não sei. 21 Isso. talvez 21. Os Emirados fizeram isso alguns anos atrás. Perfeito. Eu acredito que o Catar também tenha aberto alguma vaga nesse aspecto. O Japão, no início, ele tinha, não sei se tu lembra, algo que eles chamavam de contrato C, que eram Isso. atletas até 19 anos. Exato.
tá? E o movimento que aconteceu, o primeiro que hoje a gente já viu o resultado do que tentaram fazer, na minha opinião, foi nos Emirados. Eles criaram essa vaga do residente, se não me engano que eles chamam, é, olhando para os próximos 5 anos. Eles levaram até esse pra atleta jovem naturalizar, né? pensando em naturalizá-los. Exato. E hoje a gente olha a seleção dos Emirados, tu vai ter 4, 5, 6 atletas brasileiros atuando pela seleção dos Emirados. Projeto mesmo. Exato. Exato. A Arábia, ela ainda não fala que a vaga é para isso. Porém, se a gente olha para frente, a gente vai enxergar uma Copa logo ali sendo realizada na Arábia Saudita. Então, por que que a Arábia coloca uma vaga de um jogador jovem desde o ano passado, um jogador sub-21? Muito interessante. Por mais que ela não sinalize, né, abertamente, dizendo assim, olha, a gente está fazendo isso por um projeto para ter uma seleção forte quando chegar a Copa do Mundo, mas para mim está muito óbvio, muito claro, né? Cumpre os 5 anos, né, naturaliza, É isso. e aí, óbvio, passa pelo que tu falou, da questão de plano de carreira, gestão de carreira. A China, eu falei para eles agora, falei, vocês têm que criar uma vaga. Vocês têm que trazer, né, jogadores jovens. Isso, obviamente, a gente tem que respeitar e entender as questões culturais. Na China é comum, por exemplo, a gente está assistindo um jogo, assistindo um treino, e o diretor, o agente, ou quem quer que seja, falar que, pô, aquele número 7 ali, pô, aquele ali tem um potencial enorme, é jovem. Falei, quantos anos ele tem? Ah, ele tem 24, 25, 26, por vezes 27. Quando a gente recebia, principalmente no início, solicitação de pedidos, né, de atletas, uma das coisas que já vinha era a idade. Uhum. Tem que ser atleta acima de 28 anos. É isso. Eles queriam um atleta maduro, né, para não ter o problema daquele período da juventude, né, talvez uma idade problemática. Eles queriam alguém já afirmado, né, que não se deslumbrasse. E eu vejo que cabe, né, a exemplo do que está acontecendo na Arábia, eu penso que caberia algo nesse sentido também na China. Agora é legal, né? Porque aqui a gente não tá falando de certo e errado, a gente tá falando de modelos diferentes, né? Modelos diferentes. E também, muito pela questão da Arábia, eu vou citar aqui o caso do Jota, que é um. Não é o Diogo, né? Que faleceu aí Sim, sim. na tragédia, mas é um atleta que era do Sporting e que ele estava sendo cobiçado, né? Ele, salvo me engano, o Gabri Veiga, que era do Celta. E esses atletas vão para a Arábia Saudita e não se adaptam e já querem retornar para o continente. É claro que tem um aspecto de talvez um eurocentrismo, mas deixando de lado essa polêmica e olhando para o perfil do jogador brasileiro, nós formamos jogadores prontos para conquistarem o mundo. Isso é muito legal também, né? Porque no momento em que talvez esse jovem europeu não queira ficar na Arábia, os brasileiros estão lá para aceitarem esse papel e se desenvolverem ali, né? Então, essa semana, inclusive, eu estava ouvindo lá no Futebol no Mundo uma entrevista do André Giroto. Uhum. E ele tá num clube periférico, exatamente. Arábia Saudita. E ele contando sobre a facilidade que a esposa dele tem de colocar lá ela não usa a burca, né? Mas usa o vestimento, né? O traje. E ele se adapta, ele tá numa cidade que acho que tem 18% de umidade, ele tá ok em viver na comunidade, nos gated communities, né, que são os condomínios. Então isso mostra que o nosso perfil também de atletas jovens é de priorizarem estar aonde o conforto da sua família virá, né, e se adaptar a essas dificuldades. A minha orientação nesse nível de transferência, porque é muito difícil, a hora que o atleta ele é comprado por um clube, às vezes até por valores significativos, você falar para ele que, olha, o primeiro ano, se você jogar é lucro. Uhum. Ele não aceita isso. Como se jogar é lucro?
né? Porque o primeiro ano, dependendo do país, ele é um impacto cultural e de adaptação muito grande. Desde o dia a dia de treinamento à parte social. E, e aí, a hora que a gente fala isso, o atleta ele impacta. Falou, mas por que estão me comprando então? Quero lá chegar, quero jogar, ser o cara do time, resolver. São eles que estão me comprando, né? Não sou eu que Então, estou pedindo. e então é o dia a dia, né? A vida como ela é, acho que é a grande a riqueza desse bate-papo, porque nem sempre o primeiro ano ele é fácil. Eu acredito que a gente não vai deixar de ter a matéria-prima. Uhum. O brasileiro é o primeiro presente que vai dar pro filho, é a bola. Ninguém precisa falar, a criança vê a bola, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai chutar. Nos Estados Unidos, ela vai pegar com a mão e vai colocar na cesta, vai fazer alguma outra Fico coisa. No louco Brasil, quando a minha filha pega uma bola com a mão. o Brasil vai Chuta. chutar. Então eu acredito que a gente continua. Eu discordo de quem fala que a nossa geração é ruim, a safra é ruim, a gente parou de ter atletas de qualidade. A gente continua tendo. O reflexo é que o mundo todo ele busca o atleta brasileiro, principalmente esses mercados que a gente está falando, porque ele sabe que o brasileiro ele vai entregar algumas coisas que os demais não entregam. O improviso, cara, a gente para sobreviver no nosso país a gente precisa improvisar. Né? A gente precisa para comer por vezes improvisar e isso é nato nosso. E isso é uma das coisas principais que a gente vê que o mundo continua buscando no atleta e é por isso que o atleta brasileiro continua sendo tão requisitado. Agora, se não houver, né, um mínimo de vontade de entender a cultura, entender respeitar o país que tu está indo, e hoje eu não consigo ter, por exemplo, a justificativa de que teve dificuldade na adaptação. O que a gente fala sobre adaptação? O atleta que retorna, que não teve êxito lá, ele fala que ele não conseguiu se adaptar. Em que sentido ele não conseguiu se adaptar? Comida não é. As pessoas me perguntam, por vezes eu penso que a gente tem a visão da China, por exemplo, como eles têm, o mundo às vezes tem do Brasil, e eles perguntam ainda se o Brasil é uma floresta, né? Ou eles perguntam se o Brasil todos os dias tem carnaval. A ideia por vezes que a gente tem. E eu acho que às vezes a gente olha para a China pensando que eles comem gafanhoto, né? Que isso é lenda. Né? Se tu quiser, Bruno, quando tu for lá, eu vou te levar num lugar que tu vai poder comer gafanhoto. O Fábio já deve ter ido, né? Mas é lenda. Tu come qualquer comida, de qualquer tipo de comida, tu tem acesso a todos os tipos de alimento. Né? Eu voltei da China tem 15 dias. E eu tenho um amigo, irmão, que ele é um cidadão do mundo, ele é um coreano, ele nasceu na Coreia, ele cresceu no Japão na infância dele, porque o pai dele era jogador de futebol, estava jogando no Japão. Ele foi estudar nos Estados Unidos, depois ele foi fazer high school na Austrália, porque a irmã dele mora na Austrália. E nós levamos o pai dele é treinador, e nós levamos o pai dele para a China em 2011. Então ele foi para a China, ele fez a universidade, a faculdade ele fez na China, ele saiu para servir o exército, que é obrigatório na Coreia, por 2 anos, ele serviu os 2 anos, depois ele ficou na inteligência por mais 2 anos, e então eu falo que ele é um cidadão do mundo e ele é o meu pequeno irmão, por ser mais jovem. E a gente estava andando, ele nunca tinha ido no Parque Olímpico de Pequim, né? E cara, tá intacto. Foi em 2008 e tá intacto. Né? Tudo ainda funciona, né? Tem vida, né? E a gente estava caminhando ao longo, né, do Parque Olímpico. E aí ele ficou um ano e meio ele ficou na Europa fazendo o FIFA Master. E aí eu disse assim, Dom, eu tenho uma opinião, vamos ver se tu concorda.
Cara, eu acho que a China é o único país hoje que teria capacidade de sediar uma Copa do Mundo amanhã. Aí eu falei, como assim? Eu falei, não, cara, precisa de estádio? Precisa construir estádio? Ou não, os estádios estão prontos, todos. Precisa fazer algo a nível de infraestrutura, mobilidade, transporte público, aeroporto? Não, não precisa. É tudo. O que melhor vai ter no mundo hoje está lá, está na China. Rede hoteleira, as melhores redes de hotéis. Eu lembro de uma vez que eu reuni com um agente aqui em São Paulo e ele falou que foi para determinado lugar e que não tinha hotel para ficar. Cara, não tem como concordar. Né? Então, é essa imagem que às vezes a gente não consegue ter do que é a China. E ele falou, Ricardo, eu concordo. Na parte do hardware, eu concordo. Ele falou, o software talvez tenham questões que precisam ser melhoradas. Eu falei, cara, mas a gente está falando de chinês, né? Os caras são gênio e Fazem um mês. fazem um mês. Tu importa também alguma mão de obra específica, caso tu precise, que foi o que o Qatar fez, foi o que a Rússia fez. Né? Não foram só russos que organizaram a Copa da Sim. Rússia, não foram só os locais que organizaram a Copa do Qatar. E aí ele concordou. Né? Então a gente precisa ter o entendimento, né, amplo, porque senão a gente vai chegar num lugar, o atleta ele não se adaptou. E aí eu penso que parte muito, trazendo para nós, né, Fábio, da nossa responsabilidade como gestores de carreira, né? A gente a gente não pode ser apenas fazer a negociação, ir lá na hora de tirar a foto e deixar. Porque o atleta ele tem diversas demandas. Né? O atleta ele tem família, né? Por vezes ele vai ter filho, esse filho vai ter que ir na escola, né? A esposa ela está saindo, às vezes ela está deixando a profissão dela de lado para acompanhar, né, o marido. Então são inúmeras questões, fora que existe de fato, né, uma diferença no próprio futebol. E às vezes tu vai pegar um treinador que ele não é chinês, ele não é local, ele não é coreano na Coreia, ele não é japonês no Japão. Tu vai pegar colegas de outros países. São diversos fatores e que a gente precisa participar, né? Por vezes como educadores até, né? Fazer com que se encurte essas diferenças culturais. E tu citou o exemplo do Andrei Girotto. O Andrei tem o privilégio também de trabalhar com pessoas que eu conheço e que fazem isso, né? O Sandro, o cara que já está no mercado há bastante tempo, né? Que também roda para os mesmos lados que a gente, né? Na Ásia. E então já tem uma visão e não é por coincidência que ele vai ter esse tipo de ganho. Eu preciso pegar um gancho aqui que você falou do Sandro, né? E aí eu vou até jogar para você, Fábio. Pô, qual que é a relevância? E isso é muito legal, né? Um agente reconhecer o outro, né? Qual que é a relevância do mercado você encontrar pares que possuem esse grau de transparência, honestidade e qualidade de trabalho, né? Deixando mais clara a pergunta, quem são os caras do mercado? Eu vou responder de duas formas, né? Na minha transição de atleta para empresário, eu tive muita sorte e o meu ganho de mercado, o meu ganho de espaço, ele foi escorado em grandes parcerias. Né? O Eduardo Duran, ele estendeu o tapete vermelho do escritório dele para algumas negociações no meu início, me deu muita confiança, me surpreendeu numa negociação onde eu achei que nós iríamos dividir a comissão. Ele já estava ganhando numa outra situação, porque ele era detentor dos direitos do jogador, e ele abriu mão e falou, não, essa comissão pode ficar para você, integral. Essa semana eu encontrei com o Guga é um líder da Antônios. A Antônios é a principal empresa de representação de atletas do Nordeste. E o Guga já atuava Quando tu era atleta. quando eu era atleta. E o Guga também me deu oportunidades. Eu não tinha muitos atletas, mas eu tinha muitas relações. E a hora que você tem relação, você tem informação. E aí você, além de representar atletas, você atua como intermediário, que é uma atuação que há alguns anos eu deixei de fazer, no movimento que eu quero para minha vida,
Eu diminui minha carteira de atletas, eu estou cuidando melhor dos que ficaram e não estou fazendo mais intermediação. Enfim, o Guga estendeu a carteira de atletas dele para mim e eu comecei a fazer muitas intermediações, assim como o Fred na Pro Manager, que para mim é um grande nome do agenciamento. Então, eu acredito que o ganho de espaço para quem está começando, ele é fundamental, boas parcerias, se escorar. E lamento que a prateleira de cima dos agentes, ela se mata. Essa é a grande verdade. É um ganho de mercado onde a legislação permite, porque por mais eficiente que você seja como agente e entregue uma grande operação, é legal o atleta chegar com 2 anos de contrato e falar obrigado, foi ótimo, você não fez mais do que a sua obrigação de me fazer uma transferência, eu vou assinar com outro agente. É legal isso. Ele pode fazer isso. Se é injusto, ou se é imoral, ou se é... Isso é outra questão. Mas por mais que você entregue um grande contrato, uma grande transferência, o atleta pode trocar de empresário. O outro ponto, quando você fala dos agentes influentes, ou dos players influentes no mercado, eu vou um pouco mais além na reflexão. Porque se você tirar o poder financeiro ou a posição que essa pessoa está, né, que também é poder, eu acho que ficam poucos como referência. Então, se você tirar o poder do Muricy e o título, todos os títulos do Muricy, o Muricy vai ser o mesmo ainda. Então, ele é um grande player de mercado. Se você tirar o Palmeiras do Anderson Barros e o cargo de executivo do Palmeiras do Anderson Barros, você não tem a dúvida que o Anderson Barros vai ser a mesma pessoa e você pode contar com ele. Se você... o próprio Rui Costa no São Paulo, a mesma coisa. Então é muito... Quando você fala de player influente, precisa tirar, às vezes, o poder e dinheiro. Que aí ficam poucos. É essa reflexão que eu trago para... E aí, lógico, que a hora que você está numa grande posição, a hora que você está com poder de investimento, seja com um investidor estrangeiro ou com um fundo por trás, todo mundo quer estar próximo de você. E aí você dá as cartas em alguma coisa, em algumas operações. Mas eu prefiro ainda me associar e me conectar quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu quero fazer um plano, ou quero pedir alguma opinião, esses players que estão além da sua posição e do seu poder. Eu costumo... Posso pegar o gancho, Brunão? Deve, por favor. Eu costumo falar que às vezes a gente coloca como uma dificuldade, mas eu vejo como uma vantagem. A gente acaba fazendo negócio, na maioria das vezes, com os mesmos parceiros, com as mesmas pessoas. Por quê? Porque ele já entende a tua forma de atuar, de trabalhar, tu já entende a forma que ele tem de pensar. Se vocês estão dando certo, caminhando junto, é porque existe afinidade. Isso não significa também que fora disso os outros são ruins. Não é, cara. É uma questão Estilo. de estilo, Exato. prática, normal, da vida. Então, falando sobre, pegando a tua pergunta que foi a importância de reconhecer, né, o outro agente. Eu citei o Sandro, e o Sandro é um agente que eu tive... a gente nunca fez um negócio junto. Mas nem por isso eu não o admiro. Ou não reconheço o trabalho dele. E, inclusive, a gente tentou, a gente teve negociações que a gente tentou colocar de pé, que não foram possíveis, a gente esteve bem perto, mas não ficou resquício, não aconteceu por erro nosso, né? Não aconteceu por circunstâncias. Então, eu acho que o que e a gente precisa reconhecer, até porque o mercado ele precisa identificar, né, quem são as pessoas que são confiáveis, né? Porque os ruins é muito fácil de identificar. Uhum. Né? Agora,
o que tem de bom, a gente também precisa falar, porque por vezes a gente foca só no negativo, né? E a gente vai entrar naquele lado de só ficar falando mal, aí esse não presta, aquele não presta, esse tem esse problema. Bom, defeitos primeiro. Eu tenho muitos defeitos, né? E as pessoas que mais convivem comigo são as que mais conhecem os meus defeitos, né? E não existe um ser humano sequer que é perfeito, né? Então, porém tem aquelas pessoas também que são fora da curva, né? E a gente é muito abençoado na vida quando a gente tem a sorte de encontrá-las. E eu comecei, apesar de ter começado a minha caminhada como o primeiro negócio que eu fiz, os dois primeiros negócios que eu fiz no Japão foram atletas que nós éramos os representantes. O primeiro atleta que eu levei para a China era um atleta que nós éramos os representantes. O primeiro atleta que nós levamos para a Europa, para a Premier League em 2007, nós éramos os representantes. Depois disso, a gente passou a fazer também, como eu citei antes, muita intermediação. E aí tu passa a lidar mais ainda com as pessoas, né? Em qualquer negociação desse porte, normalmente vai ter um agente local. E eu tive o privilégio e a bênção de ter um agente local que depois desses 2 anos de luta e superado isso, ele se tornou um grande amigo, é um grande amigo, né, que se chama Li Feng. O pessoal brinca que todo mundo é Li na China, e a gente sofreu muito com essa questão do nome também, né? Porque você trabalha com o Li, mas qual Li, né? Então tinha um Li de São Paulo, né? Eu falava, eu trabalho com o Li de Beijing, que é o Li Feng. Tem outros Lis depois que surgiram no mercado, tem bastante Li, né? Mas o Li Feng é um grande parceiro que eu tive. E a gente superou essa questão das diferenças do início, né? E a China, ela tem algo que o Ricardo Jeromel, ele citou um pouco. A China é um país que tem mais de 5 mil anos de história. Tem características bem específicas e fortes. O primeiro atleta que eu levei em 2007, depois que ele foi goleador, o Weber, ele falou que, agora que eu tô com moral, eu vou mudar o futebol desse país. E aí, cara, eles têm 5 mil anos de história, né? Não é assim para te mudar alguma coisa. E outros caras têm, com certeza, para chegar onde chegaram, tem muita coisa boa. E algo que eles têm, que chama Guanxi, que significa confiança. Mas ela não é a confiança que tu conheceu o cara ontem, por exemplo. Não é a nossa relação, Bruno, que a gente se conheceu no final do ano passado e a gente foi aquele amor à primeira vista e aquela identificação, e a gente viu que a gente tinha os mesmos propósitos, né? E gerou essa confiança. O Guanxi é a confiança que ela vem com o tempo de relacionamento. Então, o Ricardo, o Jeromel fala um pouco no episódio que recomendo de novo o pessoal assistir, sobre como o negócio acontece na China. E ele acontece no mundo todo através do relacionamento, mas lá ele tem essa particularidade. E essa confiança, uma vez que tu adquire, aí o cara também vai ser difícil ele te abandonar. Tu tem que fazer uma coisa muito grave para ele te jogar fora. Então, é extremamente importante. Eu queria também aproveitar, corrigir primeiro uma injustiça, que eu não citei um atleta que eu não citei, que é o Shaid, né, que começou como um parceiro, né, nessas questões de intermediação. O primeiro atleta que a gente levou assim, de uma repercussão maior foi o Fábio Hockenbach, né, que é outro monstro, craque, né, que foi um cara que impactou demais. Carreira Barcelona, né? Barcelona, Sporting. Premier League, Sporting, Seleção Brasileira, o titular do Inter com 17 anos, depois Grêmio. E foi com o Shaid. Nome de craque, né? Eu Fábio, escalei né? muito no meu FIFA lá, FIFA 10, sei lá. E o Shaid começou então como um parceiro, foi o primeiro negócio que a gente fez. Só que o Shaid jogou na China em 7-8. Né? O último jogo do Shaid foi contra o primeiro atleta que eu levei para a China, o Weber. Eles jogaram a
a mesma partida, a partida que o Scheid se lesionou. E o Scheid, ele teve um impacto grande, né, porque o Scheid construiu a carreira dele toda em clubes grandes. Tá? A base no Grêmio, teve um ano de empréstimo na parceria do Grêmio com o Frontale do Japão, aí ele voltou, se firmou como titular no Grêmio, seleção brasileira, depois foi vendido para o Celtic da Escócia, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, China. E ele foi um cara que chegou e entendeu, talvez por já ter tido essa vivência de 2 saídas, né, uma no Japão, outra na Escócia, já ter também sofrido a parte de adaptação. Ele chegou e entendeu rápido e ele exerceu uma influência enorme no clube dele. O primeiro ano, quando ele chegou, era para livrar do rebaixamento. E no segundo ano eles brigaram pelo título até o final. E ele é um exemplo de quem deixou a porta aberta, porque ele passou imediatamente, quando ele encerra, foi por conta de uma lesão no joelho, ele tinha acabado de assinar a renovação por mais um ano, e a dona do clube, que era uma mulher, ela falou, não, volta para o Brasil, consulta com um médico lá no Brasil, faz o que tiver que fazer, e quando tu tiver bom, tu retorna. E ele, ao chegar no Brasil, ele consultou o médico falou, cara, tua lesão é uma coisa que ainda é um espaço que a medicina ainda não tem muita solução. Eu estimo que tu vai levar 1 ano para voltar a jogar. E ele estava com 32, fazendo 33 no mês seguinte, em fevereiro. E ele tomou a decisão de encerrar naquele momento, ligou para a dona do clube e falou, olha, eu vou parar de jogar. Então eu não vou cumprir esse ano de contrato, né? Vamos desfazer o acordo que a gente tinha feito de renovação. Ela falou, não, fica aí, eu vou te pagar. Ele falou, não. Eu não quero, eu não posso fazer isso, porque eu não vou voltar a jogar e eu não vou ficar 1 ano recebendo algo que eu não machuquei nesse contrato, eu machuquei no contrato anterior. E ela falou, bom, então se tu vai fazer isso, a partir de agora tu vai começar a olhar os atletas para mim, outros atletas para mim aí no Brasil. E ele começou assim, o pós-carreira dele, a transição se deu assim, e tá atuando ainda, né, a partir, então, durante 2012 até 19, nós éramos parceiros de negócio, né, em 19 a gente uniu forças, e a gente juntou, então, as empresas, e somos sócios. Então, ele é um cara, corrigindo a minha injustiça, perdão, irmão, é um cara que teve um grande impacto, né? E eu, novamente, olhando não só na parte, no âmbito do que ele fez dentro de campo, Representa como mas atleta, né? pelo comportamento dele. E eu tive outros 2 grandes parceiros, somente no início da caminhada lá. Um é o Pedro Pereira, que é um conterrâneo seu, do Rio de Janeiro, que foi um cara que foi parceiro, foi irmão, batalhou junto, pegou o início junto, a gente fez diversas negociações em parceria, foi muito importante, no início da trajetória, e um australiano que se chama Steve, que também a gente se conheceu em 2013, inclusive através do Pedro. Levamos um atleta que era lenda na Ásia já, que era o Eninho, um brasileiro que atuava no Chonbuk da Coreia, foi para a China e um atleta que tinha um grande destaque. E o Steve também foi outro cara que a gente se identificou, né? Então, assim, a gente teve diversas pessoas e ficou longo a resposta à tua pergunta, mas de fato é extremamente importante reconhecer os bons profissionais, os bons parceiros, né? Então, queria complementar dessa forma. Pô, maravilha. Não, e, pô, estamos aqui aprendendo sobre Ásia como nunca. E, pessoal, aqui pra gente também encerrar, né? Eu vou deixar aqui um desfecho final aqui. Tem que encerrar já, cara. Infelizmente, você sabe que para mim é a maior dificuldade de fazer os podcasts. Pô, Por tu falou mim, com uma tristeza, eu né? ficaria aqui até amanhã. Mas para deixar também esse bate-papo aqui completo, uma das coisas que a gente defende muito é a indústria do esporte. E dentro da indústria do esporte, pelo menos aqui nessa bancada, a gente sempre vai saber
valorizar trabalhos e causas que consigam enaltecer tanto o terceiro setor, né, a parte social, quanto a parte educacional. Então, eu queria abrir para cada um de vocês, começando aqui com o Fábio, contei um pouquinho aí do projeto de cada um aí, tanto na parte educacional quanto social, porque é um dos nossos mantras e um dos deveres aqui, propagar atitudes como as de vocês. Legal, Chata. Obrigado pela oportunidade. Eu, 20 anos com a FMS Gestão Esportiva, liderando e fazendo a gestão de carreira de atletas e treinadores. Ali na pandemia, 2020 e 2021, eu recebi alguns convites para dar aula na Trevisan, através do Cris Caus, depois na CBF Academy, e já há algum tempo nós criamos na FMS o nosso curso próprio, e a gente agora, em novembro, nós estamos indo para a nossa 4ª turma com a SPM. Então, um curso muito rico de conteúdo, é uma imersão mesmo, a gente faz um curso de segunda a sexta, vai ser de 3 de novembro a 7 de novembro. Nesse, nós teremos a participação do Cadu e do Marcelo Teixeira, líderes do Grupo City do Bahia, que são referências nessa nossa indústria há muitos anos. Tive a confirmação do André Rocha, que lidera o Red Bull. Sou muito suspeito para falar do senhor André Rocha. O André é um cara espetacular. Ele é 9,9 de 10, sabe por quê, né? Porque ontem ele não me ajudou a empatar com o Palmeiras. Então, tirando isso, ele mora aqui, ó. E outro cara fantástico que também já veio aqui como entrevistado é o Lucas Pedroso, hoje atual CEO do Avaí. Também. Então, um timaço onde eles levam os cases da onde eles estão ou por onde passaram. Nesse caso, nós vamos ter 3 baitas cases, né? E nós, desse lado aqui, a gente faz o contraponto do outro lado da mesa. Então, das relações com eles, dos embates, por que às vezes os clubes agem dessa forma com os agentes. E depois de 3 turmas liderando em parceria lá com a SPM, e com essa transformação grande que está a indústria, convidei o Pedrão, o pessoal da Outfield, para serem sócios e parceiros efetivos nesse curso. Agora, oficialmente, o professor é o professor, né? Agora, oficialmente, o professor Pedrão, que é o cara, acho que é o grande player dessa transformação da indústria. Tenho uma admiração pela atuação do Pedrão, que é uma coisa incrível. E o Pedrão foi um professor, foi um palestrante da turma 3. E eu acho que foi necessária a adaptação do conteúdo daqui para frente, porque a transformação do futebol e da indústria, ela não para. Então eu adaptei o nome do curso junto com a Ana Teresa Ratti. A Ana, ela é da indústria da educação, trabalhou na Croton por muitos anos. Ela é mãe de atleta, o filho dela, o Lucas Rosa, foi comprado na janela anterior, jogava no Valladolid, está no Ajax. E a Ana, ela transformou tudo que eu imaginava de conexão futebol-educação em realidade. O lançamento do meu livro, os cursos. Então, é um curso muito rico, fica aqui o convite, as inscrições estão abertas, a gente já está com uma turma bem ampla, mas ainda tem espaço para novas inscrições. Não, e eu vou fazer aqui uma recomendação. Você sabe que lá no Twitter, uma grande base dos meus seguidores são torcedores do Bahia, porque eu elogio muito o projeto do Bahia. E a gente tem um grande problema, o problema eu falo com o maior carinho, mas o pessoal do Grupo City não costuma ter autorização para falar, por exemplo, em podcast como o nosso. Exatamente. Então eu fico defendendo o Bahia aqui sozinho. O projeto, para mim, o grande projeto de SAF do futebol brasileiro, principalmente pela responsabilidade, pagamento de dívidas e tudo mais. E em ambientes como esse, como o curso que o Fábio vai ministrar, são a oportunidade de você conhecer um pouquinho mais e essas pessoas ali estando poderem falar e contar mais desse case. Né? E o diferencial é que nós já temos praticamente 30 inscrições de novo presenciais, mas ele é online também. Qualquer parte do mundo você pode acompanhar o conteúdo e participar do curso. Então, para você, torcedor do Bahia, segue Bora. aqui. A gente vai deixar Bahia! A gente vai deixar um cupomzinho aqui embaixo também. Boa. Você vai ganhar um desconto, né, Fábio? Vai ganhar. A SPM permite 10% de desconto. Ali o pessoal do Market Makers já tem o cupom próprio. Perfeito, maravilha. Ricardo, por favor, seu projeto. Primeiro, agradecer e dizer que, novamente, que é uma honra estar com vocês aqui. Só vou te corrigir que o projeto não é meu.
projeto eu tive o privilégio e a oportunidade de ter feito parte, num primeiro momento, como aluno do projeto. O Fábio perguntou antes aqui da gente começar se eu tinha sido atleta, né? E eu disse para ele que o Scheid responde quando tá junto, que eu parei cedo, com 11, que é uma baita mentira, né? Foi com 18 para 19. Eu tentei jogar até os 18, 19 anos, aí vi que dava para ir, mas ia ser bem mais ou menos, né? Uhum. E eu fiz parte de um projeto social no Rio Grande do Sul, que se chama PEC, Projeto Esportivo Cristão. Através desse projeto social, eu fui levado para Belo Horizonte, né, em parceria que tinha com o Cruzeiro. Fiquei lá 6 meses. Não fiquei no Cruzeiro, fiquei no Vila Nova de Nova Lima. E quem liderava o projeto na época e me levou para lá, que se chama Gilmar, era então o presidente do projeto. Ele veio, daí que nasce também a PECBOL, né? E ela nasceu com o propósito, da minha parte, de ajudar alguém, porque eu morei na casa dos pais dele lá em Belo Horizonte e a gente manteve um contato, e quando eu ligava para saber como que a família estava, etc., uma das vezes que eu liguei, ele me compartilhou que estavam passando algumas dificuldades e falei, cara, quantidade tu leva uma quantidade tá levando diversos meninos, né? E tinha atletas no América, no Cruzeiro, no Atlético, no Vila Nova. E esses atletas, eu sei que tu faz isso com o objetivo de oportunizar, com um lado social. Mas e se tu passasse a cuidar desses atletas? Porque eles precisam de um acompanhamento e fatalmente eles vão acabar com outras pessoas, né? Cara, tu acha que eu tenho perfil para isso? Eu falei, acho. Pô, e tu me ajuda? E eu falei, te ajudo. Depois que a gente desligou a ligação, a ligação era muito cara, né? Eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou ajudar esse cara agora? E foi aí que a gente começou a caminhada como agente. O PEC, o Instituto PEC, né? Ele teve um período desativado entre 2010 até 2017. E quando é, numa dos momentos que eu estava na China, a gente tinha acabado de fazer a transferência do Barcos e do Marcelo Moreno. E ela foi emblemática porque foi na mesma semana dois grandes nomes, né, do cenário do futebol sul-americano, mundial. Os dois estavam no Grêmio, que é a nossa terra. Deu uma repercussão grande. E, como de costume, quando eu cheguei no hotel, liguei para casa para falar com a minha esposa. A minha filha tinha uma filha só, Ana Carolina, ela tinha 1 ano, não tinha 1 ano ainda. E a minha esposa estava muito feliz. Falei, olha, deu tudo certo, né? Só para te dizer, o último contrato foi assinado, tá tudo bem. E eu tava quebrado, porque o Fábio sabe como que é quando a gente está ali naquele sufoco, né? De novo, né, com questões culturais diferentes para finalizar uma negociação, e eu só queria dormir e descansar. E ela falou assim, e ela estava muito empolgada, né? Isa, minha esposa. E ela falou, você deve estar muito feliz, né? Falei, sim, estou feliz. Mas você deve estar muito alegre, né? Falei, sim. Mas como que é? Falei, legal. Ela, tá, mas tu não tá feliz? Falei, não, eu tô feliz. Eu disse, mas esse é o meio. Ele não é o fim, né? O que é a minha forma de trabalho, eu fico feliz de poder também proporcionar coisas boas para os atletas, para as famílias, etc. Mas o que realmente me traz alegria, o que me deixa feliz, é estar com vocês. E agora eu tô longe, né? E quando eu fui dormir, cara, a pergunta dela ficou ecoando. Aí, o que te deixa feliz, então? E aí eu lembrei muito, né, do meu início, da minha trajetória. Eu venho de uma família simples, né, de pai e mãe que batalharam muito. Tu sabe a história. E eu perdi meu pai em 1º de janeiro desse ano, que é o meu herói. E
naquele momento eu fiquei pensando em toda essa trajetória. E eu disse, eu não quero ser um ponto final nessa história, eu quero oportunizar isso a mais crianças, a mais pessoas. Eu falei, cara, vamos reativar esse projeto. E eu voltei de lá com isso no coração. E em 2017 a gente reativou. E ele é 100% social, gratuito. A gente atende hoje, né, 200 crianças em 2 cidades, em Novo Hamburgo e em Panambi, né, através de voluntários, de pessoas parceiras. Né? Eu não sou hoje nem o presidente, faço parte da diretoria, batalho por isso, e isso é algo que preenche o meu coração. Isso é realmente uma das coisas que me dá muita alegria. O Brunão depois vai colocar ali na descrição, né, os links ali, as informações. E obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Pô, E desculpa a emoção, porque se não tu for sabe que não com, é fácil. se não for com emoção, a gente não vem aqui e não faz com tanto amor. Inclusive, até trazendo aqui bastidores, vocês são 2 das pessoas que eu tive momentos, né, dentro da minha vida de maior troca sincera dentro de um ambiente profissional e acadêmico. Então, é por isso que a gente está aqui e a gente faz com o maior carinho. Mas deixando um pouco mais leve o clima, eu vi que eu tô com um presente aí para Pô, ganhar. eu já ia esquecer, cara. Imagina, esse aqui vai direto pro armário. Eu, assim, só para deixar claro, assim, né? Eu sou um colecionador de camisas, então Pô, quando eu vi ali a eu vermelhinha, não sabia, mas esse é um dos hábitos, uma das coisas da cultura oriental é sempre chegar com, com alguma coisa em mãos, né? Não importa a lembrança, às vezes é um chocolate, um vinho, uma flor, qualquer coisa, né? Então, trazendo até um pouco disso, eu vou ficar devendo o do Fábio, depois vai ser entregue, mas eu trouxe uma camisa aqui também emblemática para nós, que é do Xangai Port, né? Eu citei que foi o clube que bateu todos os recordes na temporada passada. Então, a camisa do Jussa, que é um atleta que nós representamos, né? Em parceria com um grande Rodrigo Careca, da 23. E tá aqui a camisa do Xangai. Brunão, obrigado pô, meu novamente irmão, pelo convite. Obrigado por obrigado. tudo. Ó, vou mostrar aqui, ó. Eu sempre brinco que o que não vende na internet vai pro quadro. Então, você sabe que lá no escritório é o escritório de advocacia menos tradicional possível, né? Então, eu vou emoldurar várias camisas e vou emoldurar também o livro que o cracaço do Fábio me deu, que é do Zico, né? A história do Zico, que a FMS também teve a oportunidade de patrocinar, mas eu acho que dentro do que é o futebol, talvez a gente saiba, a gente contou aqui o lado difícil, o lado desgastante, mas eu acho que o futebol ele também permite justamente momentos como os que nós estamos tendo aqui. Queria agradecer muito a cada um de vocês dois. Fábio, Tá, obrigado que pela seja oportunidade. a primeira de outras muitas que Boa. dividiremos bancada. Rick, obrigado, meu irmão. Obrigado. Tinha certeza que seria esse episódio especial. Antes de passar aqui os recados finais, eu quero deixar um grandíssimo beijo para Ana Carolina e para Gabi, que são as filhotas do papai babão, que é o Ricardo, e para Giovanna e para Bia, que também são as filhotas desse outro papai babão, que é o Fábio. E eu, Bruno, deixo também uma beijoca nas minhas 2 pequenas. Temos aqui só pais de meninas, muita né? mulher. Unidos pelo propósito de pais de menina. Exatamente. Além dos demais. Você sabe Isso que às vezes eu chego no clube e vejo ali uns pais levando camisa e bola ali pro campo e eu tô com a Ariel ou com alguma coisa e eu falo, não tem problema, a gente se deleita de outras formas. É isso aí. Mas se bem que minha pequena gosta de chutar uma bola, então vamos ver se não sai coisa boa daí. Bom, para você que nos acompanhou até aqui, um super obrigado. Você, torcedor de balanço, você sabe que você mora aqui no meu coraçãozinho, então, por favor, deixa o like, siga o canal, rumo aos 100 mil inscritos. Nós vamos deixar aqui depois, claro, muitos cortes do que a gente teve de melhor nesse bate-papo, mas para você, não deixe de acompanhar também os nossos outros episódios e também os nossos outros podcasts. Market Makers, o pessoal tá cada entrevistado um melhor do que o outro. Tivemos agora o Real, teremos Capitão Nascimento, né? Brincadeiras à parte, Rodrigo Pimentel também será um dos convidados, fora outros grandes nomes do mercado.
pessoal do Risco Brasil, um trabalho de primeira, e o pessoal do Cripto também, que eu não entendo muito, mas eu tiro o chapéu porque é o futuro e a gente sabe disso. Para você que nos acompanha aqui, muito obrigado e